Quartinho, o programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Salve, minha gente! Está começando agora o programa Um Quartinho, seu programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Estreando aqui esse novo formato, trazemos pesquisadores, especialistas sobre determinadas áreas. A gente troca um papo rapidamente aí, uns 30 minutos. A gente conhecer mais um pouco a respeito de determinados temas. Comigo está nosso amigo Anderson Organizado. É isso, galera. Boa tarde, boa noite, dependendo de que hora você está nos ouvindo. Prazer dar início aqui junto com o Arthur, mais esse projeto do nosso podcast. A gente vai trazer um amigo, a gente vai falar sobre Coreia do Norte, um pouquinho sobre os aspectos históricos, esse contexto histórico, até a atualidade, conversar um pouco sobre a atualidade. É importante a gente entender que esse programa, o início desse programa, o primeiro programa, um tema bastante especial, que é a Coreia do Norte, é um tema amplo. A gente vai dividir esse podcast em duas partes. Então, na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto histórico, falar um pouquinho sobre a Guerra da Coreia, a invasão japonesa na Coreia, a Segunda Guerra Mundial, política externa americana. Na segunda parte, a gente fala um pouquinho sobre como se forma a Coreia do Norte, o sistema econômico, a filosófico que dá base à Coreia do Norte, até esse período atual das fake news, o período da criação de notícias pela mídia hegemônica, pelos países hegemônicos, atacando a Coreia do Norte. Então, fique com a gente e vamos dar início ao episódio. Estreando esse programa, a gente tem aqui a participação do nosso amigo José Pereira dos Santos Neto, conhecido como Netão, formado em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, estudante de Ciências Sociais pela mesma universidade, apaixonado por História, um historiador profícuo, mais de 5 anos de sala de aula, contribuindo com a doutrinação de nossas crianças. Netão, forte abraço. Rapaz, especialista é uma palavra um pouco forte. Apenas um cidadão curioso, né? Incomodado, né? Com apenas um lado parcial da história. Isso, e assim, o nosso primeiro programa, um tema aí em evidência, de vez em quando, nas reportagens especiais feitas pelo Fantástico, né? Coreia do Norte, bastante envolto de mistérios e que nós trouxemos aqui, Netão, justamente para debater um pouco a respeito da Coreia do Norte e do sistema político que existe nesse país e pela mídia ocidental é considerado o mais fechado do mundo. Eu passo a bola aí para Netão trabalhar um pouco aqui a respeito do tema. Eu acho que é um tema muito importante para a gente discutir, principalmente no momento atual que a gente vive. Por quê? Porque a gente recebe informações apenas de um canal sobre a Coreia do Norte. Quando passa reportagem ou no Fantástico, ou em alguma emissora de TV no Brasil, inclusive também na internet, nos principais meios de comunicação, é sempre uma vertente sobre o assunto Coreia do Norte, né? Então, a gente trouxe o Netão justamente porque o Netão conhece esse outro lado, que são outras informações que são retiradas da Coreia do Norte, que são traduzidas e são discutidas também no âmbito acadêmico, no âmbito de pessoas que têm essa curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a Coreia. E eu acho que a gente poderia iniciar, né, então, se você me permite, a gente já fazendo um contexto histórico como foi que houve essa separação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Como foi que isso aconteceu? Para a gente entender um pouco sobre a Coreia, a gente tem que começar, né, a entender a lógica do neocolonialismo. Né? No século XIX e início do século XX, África e Ásia foram divididas entre as potências ocidentais, ou através de uma pressão americana ali no final do século XIX, e ele tinha seu interesse imperialista de se expandir ali na Ásia. O Japão começou a desenvolver uma indústria, só que tinha um problema, né? O Japão é um país que não tem
recursos minerais abundantes em seu solo. Então ele tinha que ocupar outras regiões, assim como os demais países europeus fizeram. E o Japão ele entrou em guerra com a Rússia em 1905, venceu a Rússia, conseguiu uma parte do território, né, do Império Russo, o que foi vergonhoso e também contribuiu, né, para a Revolução de 17, criou aquele sentimento, né, de inferioridade, de fraqueza. E o Japão e os Estados Unidos, então, eles fizeram um acordo, né? Um acordo que os Estados Unidos, né, ele ocupava ali o Havaí e também as Filipinas, já que os Estados Unidos tinham derrotado a Espanha, que dominava as Filipinas até então, 1898. O Japão, então, dominaria aquela região ali da Península Coreana e também, futuramente, a Manchúria, né, com a parte rica de recursos minerais ali na China. Então, em 1910, o Japão chegou, anexou a Coreia e tornou ela uma colônia subserviente completamente de joelhos, né? Os coreanos foram impedidos de falar o seu idioma, tiveram que trocar os nomes coreanos por nomes japoneses. Os rapazes eram forçados a servir as Forças Armadas e enviados para o Japão para trabalhar por salário análogo à escravidão. E as mulheres eram forçadas à escravidão sexual para o prazer, né, dos japoneses. Então, antes mesmo daquele cenário de Segunda Guerra Mundial, a Coreia já estava sofrendo maldades interpretadas pelos japoneses absurdas, né? Inclusive, a história, de uma certa forma, a gente não aborda muito essa questão das maldades que o Japão fez, né, nos países asiáticos durante a Segunda Guerra e antes, né, no caso da Coreia e da China, foram maldades que não deixam em nada a, a fazer inveja ao que os nazistas fizeram com judeus e demais povos ali do leste europeu. Então, quando o Japão ele vai sendo derrotado ali no final da Segunda Guerra Mundial, né, os coreanos eles ficam entusiasmados, né, porque eles acham que a partir daí o seu país vai poder ser soberano, vai poder ser independente, eles vão poder então seguir suas vidas em diante. Só que não vai ser bem assim. Como é que se deu essa derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial? Se deu com a ajuda tanto soviética como americana. Os americanos eles, né, tiveram uma participação fundamental, né, ali no Teatro do Pacífico, só que quem desocupou a Coreia e a Manchúria, de fato, foram as forças soviéticas, né? Também é uma parte que a história não dá a devida atenção. Então, quando os Estados Unidos lançam as bombas nucleares, né, o Japão se rende, em 1945, 15 de agosto de 45, o que acontece? Os americanos fazem uma pressão e fazem um acordo ali com o Stalin, né? A gente vai dividir a Coreia em duas áreas de influência. Aí, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, Tom? isso. Logo depois da desocupação da Península Coreana e da rendição do Japão, em agosto de 45. Então, 35, então a gente está falando de 35 anos, né? 35 anos, o Japão dominou a Coreia, não é isso? Isso, 35 anos de expoliação, de humilhação, opressão da cultura local. Porque imagina, nós somos falantes da língua portuguesa. Alguém chega aqui e, ó, a partir de agora tu vai falar, sei lá, meu nome é Anderson, agora teu nome vai ser Felipe não sei o quê. Então, foi uma agressão tremenda, né, na autoestima daquele povo ali. Que é econômica, cultural, não é? Foi muito pesado, né, cara? Até hoje, por exemplo, existem mais de 800 mil descendentes de coreanos que vivem no Japão, frutos dessa expoliação humana, né? Então, muita gente foi sequestrada da sua terra e seus descendentes até hoje vivem no Japão numa situação de discriminação. Essa dominação do Japão, ela atinge ali essa região do leste asiático, do Extremo Oriente, só na Coreia. Mas, por exemplo, eu lembro que no livro daquela coleção, As Revoluções do Século XX, falando sobre a Revolução Vietnamita, a pressão japonesa sobre a Indochina, no Vietnã, ali no Vietnã, no Laos, no Camboja, também foi muito grande. Essas populações também sofreram essa questão não só da dominação
anteriormente acesa no século XIX e início do século XX, e com a Segunda Guerra Mundial também dos japoneses, né? Isso. A Indochina, né, que hoje é Vietnã, a região da Manchúria na China, Filipinas. Então foram diversos territórios ali que foram ocupados pelo Japão e todos eles sofreram muito, né? Tanto é que hoje, né, até hoje, quando faz o aniversário do lançamento, né, das bombas nucleares, há uma festividade ali naquela parte da Ásia, dada a brutalidade que foi a ocupação japonesa. Então a gente falou desse contexto, ou seja, como esse contexto social vai influenciar lá na frente o que a gente vai chegar agora, esse ponto, né? Que é a divisão da Coreia entre Estados Unidos e União Soviética pós Segunda Guerra Mundial. A gente tá falando aí de 45, né, Tom? Isso, 45, né? Então, a gente tem que entender que quando os Estados Unidos eles lançam, né, os artefatos atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki, eles também estão dando um recado à União Soviética, né? Eles estão ali assustados, né, com a máquina de guerra da União Soviética. O Exército Vermelho foi o exército, né? Era o famoso rolo compressor. Então, ele tinha que eles deram uma mensagem, olha, vamos delimitar, vamos dividir aqui, não pode ser assim, temos que, né, impor nossos termos também. Então, foi uma mensagem violenta, né? Olha, se mexer com os interesses americanos, o que acontece é isso aqui, né? A destruição total. Bom, aí o que acontece? Em 28 de agosto de 45, né, os Estados Unidos eles criam um estado ali fantoche ali na Coreia do Sul, né, do paralelo 38 para baixo. E do paralelo 38 para cima vai ser formado, né, o que hoje é a República Democrática da Coreia do Norte. Vai ser governado por Kim Il-sung, que é um revolucionário também que tem muito a ver com a história da Coreia do Norte. Ele vai ser um dos difusores da ideia Juche. Ele nasceu em 1912, ou seja, já nasceu na Coreia ocupada pelos japoneses. Né? Com 14 anos, ele já começa a fazer um trabalho de guerrilha. Ele é um dos criadores das táticas de guerrilha que vão incomodar os japoneses durante a ocupação. Ele era marxista desde a sua juventude, porque ele nasceu numa família de marxistas. E a gente percebe que a influência de Lenin, especialmente com o lançamento daquele livro, né? O imperialismo, a fase superior do capitalismo, é muito forte, tanto na Coreia como no Vietnã. Então, fortalecer, né, os vínculos da luta socialista com a luta colonial, que é um tema bastante, né, polêmico até hoje. Né? Tem muita gente que acha que o marxismo é uma coisa eurocêntrica, europeia, que só diz respeito àquele contexto. E não é bem assim. Tanto na Coreia como no Vietnã, essas ideias marxistas-leninistas foram fundamentais para esses processos revolucionários. Vamos lá. Então, os coreanos, né, que pensavam que iam ter, a partir de então, a sua independência, poder seguir em frente, em agosto de 45, foram pegos de surpresa e o país foi dividido ao meio, no paralelo 38. Uma república fantoche, né, foi criada pelos Estados Unidos, que mantiveram 70 mil homens naquela região. Ou seja, não é que houve uma disputa civil entre quem era socialista ou quem era pró-Estados Unidos. A parte sul da Coreia foi ocupada militarmente. Né? Não houve uma eleição, não houve, né, um plebiscito, nada disso. E geraram uma série de situações problemáticas. Né? Por exemplo, houve um massacre em 48, na ilha de Jeju, porque os Estados Unidos ocupavam aquela região, colocaram um governante, né, coreano-americano, chamado Syngman Rhee, que vivia em Washington. Ele morava há 40 anos nos Estados Unidos. Aí a turma pegou o cara, porque ele era coreano, né, mandou para Seul, e ó, agora esse cara aqui é o chefe do governo. Os Estados Unidos, utilizou as forças policiais que os japoneses utilizavam na Coreia. Ou seja, aqueles coreanos que, de uma certa forma, eram colaboracionistas com os japoneses. Inclusive, alguns japoneses que permaneceram ali na parte sul da Coreia não foram repatriados e foram utilizados pelos Estados Unidos para ajudar naquela coerção do povo da Coreia do Sul. A gente pode também analisar que o fato do Japão ter invadido a Coreia
durante esses 35 anos, como a gente conversou, favorece os Estados Unidos na ocupação pelo mecanismo, né, pelo o controle que eles já tinham sobre a Coreia, o Japão. É correto a gente falar isso? Isso, eles vão utilizar de todo aquele arcabouço das elites que enriqueceram sendo colaboracionistas japoneses. Eles vão utilizar as forças policiais que os japoneses também utilizavam. Então, na verdade, o que vai acontecer na Coreia do Sul, inicialmente ali na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, é nada mais do que a continuidade da dominação estrangeira sobre aquela região, através da coerção física, né, da força militar. Da mesma forma que os Estados Unidos, só lembrando aqui, né? Da mesma forma que os Estados Unidos utilizou os japoneses, dos quais eram crimes contra a humanidade, que não foram julgados no julgamento de Tóquio. Os próprios Estados Unidos, por lançar aquelas 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, não foram acusados formalmente no Tribunal de Tóquio. Eles resgataram um monte de nazistas, inclusive gente da SS, que depois virou colaborador do governo norte-americano, seja nas agências espaciais, no caso da NASA, ou então na CIA, no FBI e tantos outros lugares, né? Os Estados Unidos, eles utilizaram muito da mão de obra nazista intelectual. Agora, se a gente for analisar, né, os anais da história, o sistema nazista ele é baseado no sistema de segregação americano. Tem muitas similaridades, né? Eles vão utilizar esse mesmo método lá na Coreia, porque, observa, o Japão ele se tornou um país vassalo dos Estados Unidos, né? Quando o general, né, americano vai lá assinar a rendição japonesa, né, de Hirohito, o Japão automaticamente vai se tornar um vassalo dos Estados Unidos, e é assim até hoje, né? Tanto é que os Estados Unidos mantêm numerosas tropas estacionadas permanentemente em solo japonês. O Japão não tem forças armadas desenvolvidas, continua ali como se fosse uma espécie de protetorado americano, sempre dentro da lógica da estratégia americana. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Vamos usar aqui a lógica. Esse coreano-americano que a ocupação militar do Sul foi levado para Seul, para esse novo governo, se a gente fosse analisar, se a Coreia, após a guerra, fosse, vamos dizer assim, ocorresse uma eleição, quem você acha que o povo coreano ia eleger? Um cara que viveu 40 anos nos Estados Unidos, ou seja, que não tinha nenhuma identificação com o povo coreano, com a luta contra o Japão, etc. Ou Kim Il-sung, que era um cara que desde os 14 anos estava envolvido com guerrilha, lutou contra o Japão, participou de todo aquele processo que durou décadas até a libertação em 45. O que vocês acham que o povo coreano iria eleger? Um desconhecido, né, que não tinha nenhum tipo de relação, ou um cara que estava ali desde a sua juventude lutando pela libertação do seu país, do seu povo? A gente percebe que essa lógica, né, de democracia, de representatividade lá na Coreia, ela foi totalmente atropelada, né? Tanto é que a Coreia, desde o final da Guerra de 53, se tornou uma ditadura. A Coreia do Sul, ela se tornou uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, né? Essa parte da história geralmente também não tem tanto destaque. Mas vamos lá. Em 46, em setembro de 46, lá na Coreia do Sul, ocorreu uma enorme greve de trabalhadores pelo país, que vai ser violentamente reprimida pelo Exército da República da Coreia e pelos militares americanos que estão lá naquela área. Cerca de 1.000 coreanos foram mortos e mais 30 mil foram presos. Né? Então, líderes regionais e locais desses movimentos populares foram presos e mortos. Boa parte dessa história a gente pode acompanhar num filme chamado A Irmandade da Guerra, que é um filme muito bom que retrata essa parte da Coreia pós Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra da Coreia de 50 a 53. Né? Então, posteriormente, em 1 de março de 41, ocorreu uma manifestação na ilha de Jeju, que fazia parte da Coreia do Sul. Essa manifestação massiva, né, ocasionou uma forte repressão por esse presidente, né, fantoche que os Estados Unidos impôs, juntamente com as forças americanas. Eles bloquearam essa ilha com 18 navios de guerra, com canhões de 37 milímetros. Aviões lançaram uma quantidade gigantesca de bombas. As tropas da Coreia do Sul foram lá e se negaram, né, a derrubar a resistência dessa ilha. Essa rebelião se espalhou
E os Estados Unidos agiu, né, de forma muito violenta e forte, causando 40 mil mortes, cerca de 60 mil mortes, né, nessa revolta da ilha de Jeju, e cerca de 40 mil coreanos tiveram que fugir para escapar dessa repressão. Alguns dos relatos falam que muitas pessoas eram despidas, torturadas, forçadas a fazer sexo antes de ser decapitados, enquanto alguns parentes tinham que assistir juntamente para fazer com, olha, se for de encontro aos nossos interesses, né, vai ser reprimido dessa forma. Então, é uma coisa que, na Coreia do Sul, por exemplo, esse massacre de Jeju, de agosto de 49, ela não é muito bem retratada na história, né? É passado um borrão. A gente for falar aqui, né, Netão, no nosso ensino regular brasileiro é praticamente negado, né? A história asiática é completamente negada, né? É negada. E, inclusive, essa parte também é negada na própria Coreia do Sul, né? Porque é um evento que é vergonhoso. Imagina se esse tipo de informação fosse vinculado na mídia ocidental, né? Talvez a visão das pessoas sobre a Coreia começasse a ser um pouco diferente. Realmente só se retrata, né, aquela coisa bizarra, estranha lá da Coreia do Norte e tal, que mata a gente com um tiro de canhão. Mas isso aí que é uma coisa real, que aconteceu de fato, fartamente documentado, né? É passado um borrão. Aí a gente vê como é importante a narrativa, né? Quem domina a narrativa domina os cursos, né, da opinião popular, etc. Bom, só para não se alongar mais, então a gente vai percebendo que as tensões, né, na Coreia do Sul vão ficando cada vez mais fortes, até que em 1950 se tornam, né, inevitáveis um confronto entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Os Estados Unidos eles vão desocupar em 30 de junho de 1949 a Coreia do Sul, né, porque eles achavam que o trabalho deles já tinha sido feito, né, tamanha a brutalidade que foi, né, a ocupação daquela região no pós-guerra, e começaram a ter alguns confrontos entre as tropas sul-coreanas e as tropas da Coreia do Norte. Dúvida rapidinho. Enquanto a gente estava conversando sobre tudo isso que ocorria nos Estados Unidos, Coreia do Sul, exato? Coreia do Norte, como é que se estabelecia? Qual o papel que a União Soviética teve da Coreia do Norte no estabelecimento político, social, daquela parte ali da Coreia? Bom, a função da União Soviética na manutenção da Coreia do Norte é fundamental, né? Primeiro porque a própria libertação da Península Coreana só foi possível graças ao Exército Vermelho, né, e a sua atuação ali para expulsar as forças japonesas da região da Manchúria e da Península Coreana. Ele observava que aquela região era uma área estratégica, né, já que, de uma certa forma, a Coreia do Norte funcionava como um estado tampão, né, já que os Estados Unidos ocuparam o sul da península, e era importante manter aquela região ali, né, com um certo desenvolvimento, uma certa estrutura, né, para permitir que aquele Estado se estabelecesse. Né? E, inclusive, na Guerra da Coreia, na Guerra dos anos 50, a União Soviética ela vai dar um suporte um tanto quanto tímido, até porque se a União Soviética entrasse, né, fortemente nesse conflito, né, geraria a Terceira Guerra Mundial. Então, é uma situação complicada, né? De jogo de cintura, né? Você tem que dar o apoio, né? E, ao mesmo tempo, não pode ficar assim de frente, porque ia gerar um novo conflito. Né? O mundo tinha Tem uma acabado de passar estabilidade, por um né? banho de sangue. Isso. E é romper toda a estabilidade que a gente conhece hoje do mundo. Não seria uma guerra fria, seria uma guerra extremamente É quente. que, assim, quando você fala aí, quando o Anderson a respeito, né? Qual a participação da União Soviética nesse momento com relação à Coreia do Norte? Se a gente for passar por uma missão macro, e assim, até na própria região, já que são países fronteiriços, em 48, 49, você tem a Revolução Chinesa. Na mesma época aí, você já tem as discussões no Vietnã também. Entre o Vietnã, não está dividido ainda entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Já tem grupos, porque o Vietnã ele tem também uma luta anticolonialista muito forte, que tem os comunistas organizados em torno
Partido Comunista do Vietnã, tem um pessoal que é ligado também aos chineses, o próprio Ho Chi Minh, que lutou lá na China, treinado pelos chineses. Assim, Netão, minha questão é o seguinte, por esse ponto de vista macro, dentro desse cenário da Revolução Chinesa, do pessoal se movimentando ali no Vietnã, Coreia do Norte, União Soviética, ela por si só ela teve condições e teve essa participação muito ativa, questão de mandar ativos, de mandar suporte necessário, que houvesse toda para dar o suporte necessário, né, para a revolução. Eu sei que na Guerra da Coreia eles mandaram até tropas, até porque houve até um embate direto entre Estados Unidos e um dos primeiros embates diretos entre os Estados Unidos e a Coreia e a União Soviética e na Guerra da Coreia. Então, qual é essa relação assim com a União Soviética, depois com a China, entendeu? Eu acho que Estados Unidos utilizando a bandeira da OTAN, né? Isso é importante. Não era só os Estados Unidos, mas era a ideia de uma OTAN regendo a Coreia, mas com tropas majoritariamente norte-americanas, né? E lembrando aqui, Anderson, que assim, não necessariamente a OTAN. Por quê? Veja, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Unidos, já sabendo que o comunismo soviético, né, na deles lá, seria o próximo inimigo do mundo, porque eles viram a força dos soviéticos, também colocou aí o rolo compressor, que foi de sair de uma derrota e sair volta por cima e conseguir derrubar a Alemanha nazista naquele momento. Exército, ele começou ali a fazer uma série de articulações. E veja que, em primeiro lugar, antes da OTAN, que ele fez a articulação foi aqui com o continente americano, assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Mútua, que era uma espécie de tratado que dizia, olha, se os Estados Unidos entrar em guerra com tal país, ou se tiver algum tipo de ameaça externa da União que possa ser interpretada a interferência soviética aqui na América, os Estados Unidos ele tem o direito de intervir. Já ele não vai pedir para intervir, ele tem o direito de intervir. E aí foi esse TIAR, o TIAR, como ficou conhecido, que ainda hoje é válido, ele foi utilizado na Guatemala para a deposição de Jacobo Arbenz, utilizado Cuba para aquela invasão fracassada da Baía dos Porcos, tudo mais. E outros exemplos. Inclusive aqui, no Brasil, com o golpe de 64, a questão do uso ou não, a especulação do uso ou não da invocação desse tratado para poder ocorrer a ingerência norte-americana aqui. Logo depois que ele faz essa assinatura desse tratado, próximo passo era a Ásia. Foi a Ásia e foi assinado um acordo de assistência mútua entre os países asiáticos. Não com os países asiáticos. Lembrando que ele foi feito com as potências que controlavam esses países asiáticos. Justamente porque eles viram na Ásia um campo fértil à atuação dessas revoluções, desses movimentos revolucionários. Eram pessoas que lutaram, a princípio, contra o imperialismo japonês, mas que já viviam sob a dominação imperialista dos europeus. Que essa luta ela iria continuar depois que os japoneses se renderam, essa luta iria continuar. E muitas dessas lutas iriam ocorrer com motivações, iria ocorrer com inspirações marxistas-leninistas, com inspirações do que eles chamam da interferência do comunismo, né? A interferência norte-americana aí na Coreia, ela pode ser da OTAN, mas há uma gama de outros países envolvidos, inclusive o Brasil, que Vargas foi pressionado a mandar tropas para o Brasil e ele disse, não vou mandar tropa nenhuma, entendeu? Isso. As tropas que foram enviadas para a Guerra da Coreia não foi só dos Estados Unidos, né? A própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela apoiou essa invasão americana em 50, né? O Brasil quase chegou realmente a enviar tropas para a Coreia, foi pressionado,
né? Só que o Brasil ele ficou aqui naquele jogo de cintura e falou o seguinte, olha, é melhor a gente colaborar na defesa do hemisfério ocidental e do mundo livre, né, para que a gente possa superar primeiro nossos impasses internos de segurança e desenvolvimento, né? Até porque o custo para mandar uma força expedicionária para a Ásia seria alta, né? Então, Vargas negociou com a ONU, né, a hipótese de fornecer minerais estratégicos, né, em vez de mandar tropas, né? Ele ficou naquela pressão. Isso, essa política de Vargas, inclusive, é chamada de política diplomática pendular. Que eu acho que no Instituto Rio Branco eles falam outro nome que eu não lembro agora, porque eles odeiam essa ideia de pendulação, porque eles consideram que o país não fica de um lado e do outro, não fica pendulando. É justamente essa ideia do Brasil de não participar diretamente, que a gente estava sofrendo outros processos aqui internos, industrialização ali com o período Vargas, também não queria dizer simplesmente dar uma negativa e sofrer as sanções americanas ou ocidentais que poderiam ocorrer. Né? A gente vê como a atuação dos Estados Unidos ela é implacável, né? Pressiona os países, né? Olha, tem que seguir a minha resolução, tem que ajudar, e você fica naquela, né? Vargas conseguiu, né, de uma maneira bem diplomática, se sair, né, desse imprensado, né? Através, olha, é melhor a gente ficar aqui, guarnecer o hemisfério sul, a América do Sul, né? Manter uma segurança e um desenvolvimento interno, superar as nossas problemáticas, do que a gente ter um custo alto em enviar uma força expedicionária. Então, a gente observa que é complicado ser aliado dos Estados Unidos, sendo um país, né, da periferia do sistema capitalista. Né? Submissão total, né? A Coreia do Sul e o Japão que eu diga, né? Hoje são países ocupados, né? Inclusive a própria Alemanha também, né? Outro país que desde o final da Guerra Mundial é um país ocupado, né? Tropas, armamentos nucleares, etc. Então, Netão, a gente voltando, a gente fez falar um pouquinho sobre essas estratégias de política externa norte-americana nesse período. A gente volta para a Coreia do Norte e eu lanço essa pergunta para você. Qual foi o papel que você considera, qual foi o papel principal da União Soviética nesse processo de fortalecimento e de amadurecimento da experiência da Coreia do Norte? Já que a gente falou um pouquinho de como os Estados Unidos pressionou a Coreia do Sul a se tornar o que ela se tornou. Então, qual o outro lado? Como funcionava do outro lado? Para começar a conversa, sem a União Soviética não existiria Coreia do Norte, China, Vietnã. Nenhuma dessas experiências seria possível. Tanto pela inspiração, né, por ter sido o primeiro processo a conseguir o êxito, né, ter conseguido pegar uma nação de agricultores, né, semi-feudal, atrasada, e transformar a nação numa potência militar, industrial e geopolítica. Então, essa inspiração e também o apoio foi fundamental para isso aí. Agora, isso é um processo que é um grande debate na historiografia, né? Se a União Soviética, se Stalin realmente apoiou quanto deveria o processo da China, por exemplo, né? Houve um certo ressentimento, né, pós-revolução, porque a China basicamente fez o seu processo revolucionário sem tanto apoio soviético, sem tanto apoio material. Agora, também, a gente tem que entender que estava ali a lógica da Guerra Fria, né? O cara não pode também dar um passo maior que a perna porque cai, né? Os Estados Unidos já possuíam armamentos nucleares. Já na Coreia do Norte, o apoio soviético já era direto, sinalizado. Por quê? Foi feita uma divisão da Península Coreana. Então, do paralelo 38 ao norte, né, a República Democrática Popular da Coreia do Norte era socialista. Kim Il-sung assume como presidente em 48 e só vai sair quando morre em 94. Então, a atuação da União Soviética ali naquele pós-guerra vai ser forte, né, dando um apoio logístico, técnico, para poder reerguer aquela nação. Tá entendendo? Então, é uma situação complicada, né? Você tem que dar a mão, mas não pode dar a perna, porque senão você vai jogar todas aquelas conquistas por água abaixo. Até porque, até o final da década de 40, a União Soviética ainda não possuía o armamento nuclear.
quando a União Soviética consegue desenvolver suas primeiras bombas atômicas através de um sistema de desenvolvimento e também de espionagem, né, de algumas pessoas que participaram do projeto Manhattan, aí a correlação de forças começa a se equilibrar. Né? Agora eu também possuo esse armamento, até porque os exércitos convencionais eles se tornam obsoletos diante da arma nuclear. Inclusive, é uma situação interessante essa. Quando a Guerra da Coreia ela está em amplo desenvolvimento, o general norte-americano que estava comandando as tropas, inclusive é o herói, né, dos Estados Unidos ali do teatro da Guerra do Pacífico, ele convoca, né, o presidente americano a depositar 38 armas nucleares na Coreia para aniquilar a Coreia do Norte, criar uma área desabitada, né, um terreno baldio entre a Coreia do Sul, a China e a União Soviética. Né? Um fato também interessante que eu vou citar aqui para vocês. Os Estados Unidos, ele despejou, durante os 3 anos de guerra, mais de 386 mil toneladas de bombas. Só de napalm foram 32 mil toneladas. Ou seja, isso é mais do que todas as bombas disparadas durante toda a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, tanto no Teatro do Pacífico quanto na Europa. Estima-se que entre 2,5 a 5 milhões de civis na Coreia tinham morrido por conta desse bombardeio intenso. Né? Até porque a bomba de napalm ela causa queimaduras terríveis, então as pessoas viravam churrasco. Né? E o napalm ele já tinha sido utilizado na Segunda Guerra Mundial em Tóquio. As construções japonesas, né, tipicamente são de madeira, e durante o conflito, né, com o Japão, Tóquio foi bombardeada e a cidade parecia uma grande fogueira, porque as suas construções foram consumidas pelo napalm. Então a gente percebe que a guerra na Coreia ela mostra realmente quem são os inimigos dos Estados Unidos. Né? Quem é o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos? São os processos socialistas, né? Que, de uma certa forma, é um incômodo enorme um país socialista permanecer vivo, conseguir suportar toda a máquina de guerra americana, porque ele pode influenciar, pode, né, a partir daí desse processo, influenciar os demais países que sofriam o mesmo tipo de expoliação, né, desde eras coloniais, ou, por exemplo, aqui na América Latina, né, que já teoricamente eram independentes politicamente. Então, a situação na Coreia do Norte foi pesada. Tanto é que, até hoje, o regime coreano é fortemente armado porque eles sabem muito bem o que é ser ocupado por tropas, né, estrangeiras, tanto do Japão como o ataque que os americanos lançaram durante a guerra. Então, observe, na Guerra da Coreia em si, a participação soviética foi tímida. Por quê? Eles não poderiam atuar diretamente, porque aí ia gerar uma terceira guerra mundial que não interessava a ninguém, né, que ia levar à destruição do mundo que a gente conhece. Agora, a China, Mao Tse-tung, né, que já tinha, né, conseguido com êxito a Revolução Chinesa de 49, ele também não entrou diretamente na guerra, mas ele foi inteligente. Ele criou um exército de voluntários chineses que tinham 500 mil de voluntários. Então, os chineses eles foram fundamentais, porque, veja só, a máquina de guerra americana, né, bombardeio intenso, os Estados Unidos conseguiram ocupar a cidade de Pyongyang, estavam conseguindo ocupar quase todo o Coreia do Norte. Com os voluntários chineses, né, a situação mudou. Né? Os soviéticos eles davam o apoio de que forma? Pilotos soviéticos pilotavam aviões da Coreia do Norte, né, e fazendo gigantescos embates com a aviação americana. Né? Tanto é que os Estados Unidos perderam muitos aviões nessa guerra, por conta de pilotos soviéticos que estavam ali camuflados, pilotando pela Coreia do Norte. Então, com esse apoio, né, logístico de 500 mil chineses voluntários, né, a autodeterminação do povo da Coreia do Norte, né, que já estava em guerra há 40 anos, tanto com o Japão e agora também com os Estados Unidos, tudo isso, né, levou os Estados Unidos a ser recuado até o paralelo 38 e em 1953 foi assinado um armistício, né, ali, ou seja, a guerra tecnicamente não acabou,
A guerra ainda está em curso, né, porque não foi feito um tratado de paz, né? E foi a primeira vez que os Estados Unidos foi repelido militarmente por um país. Então, observe, desde que os Estados Unidos se tornou independente, né, na guerra contra o Reino Unido, ele nunca foi derrotado militarmente por ninguém. A primeira vez que os Estados Unidos teve que assinar um acordo onde ele não conseguiu a vitória militar, e a gente pode considerar que ele foi derrotado porque ele tinha como intuito aniquilar a Coreia do Norte, né? Então, pela primeira vez, um país, né, que estava dentro daquela lógica de expoliação colonial conseguiu derrotar a maior máquina de guerra, né, capitalista ocidental americana. Então é isso, galera. Vocês acabaram de acompanhar aí a primeira parte da nossa entrevista com o Netão. Espero que tenha gostado. A gente discutiu um pouco aqui sobre o contexto histórico e a formação da República Popular da Coreia. E só deixando um recadinho aqui, próxima semana nós vamos ter a segunda parte dessa entrevista, certo? E se você gostou, você compartilhe, curta nossas mídias sociais, tanto no Twitter como no Instagram, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e também no Spotify para aguardar maiores novidades e a segunda parte desse episódio que está sendo show de bola. É isso aí, até a próxima.